Agora é hora de falar sobre os seus direitos como consumidor. Muita gente tem o sonho de morar num imóvel próprio, não é? Faz planos, visita um monte de apartamentos, escolhe o bairro, vê as finanças para ver se cabe dentro do bolso. Aí você finalmente acha o apartamento ideal, mas ele está na planta, então você começa a pagar as parcelas. E quando você acha que está pronto para se mudar para casa nova lá de Malicuia, a incorporadora avisa que o imóvel não vai ficar pronto dentro do prazo. E agora? O que você pode fazer para lidar com essa dor de cabeça? Esse assunto é tão delicado que essa semana o Superior Tribunal de Justiça realizou uma audiência pública justamente para discutir as penalidades por atraso da entrega de imóvel. Então a gente vai saber agora os nossos direitos nesses casos. Eu vou conversar com o professor de Direito do Consumidor, Renato Porto. Você sabe que você pode mandar sua dúvida para a gente, né? Os números estão aqui na sua tela. Entra lá, manda a sua pergunta que eu faço para o professor Renato. Professor, boa tarde para você. Minha primeira pergunta é o seguinte: o que a lei diz num caso desses, de atraso na entrega das chaves? Boa tarde, Cris. Muito bom estar aqui novamente. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele tem um artigo, que é o artigo 6º, né? Como se fosse a mãe do CDC, o artigo 6º, que ele diz dos direitos básicos dos consumidores. E o artigo 6º, inciso 6, ele diz que o consumidor tem o direito à reparação de danos, né? Sejam danos materiais, danos morais. Esse consumidor pode estar pedindo. É lógico que esse momento da entrega das chaves, né, que é tão esperado, eu até começo a falar, né, que é um momento pontual na vida do ser humano, né? É a hora que o ser humano consegue comprar um pedaço do planeta, né? Normalmente as pessoas, quando fazem a aquisição de um imóvel, elas saem para comemorar e não é incomum que essa comemoração acabe virando um pesadelo. Bom, vamos para a próxima pergunta. E o consumidor, ele tem direito a danos morais num caso desse? Sim, é justamente. Quer dizer, o artigo 6º, inciso 6º, ele fala de danos patrimoniais e danos morais. O que é isso de dano patrimonial? O que é isso de dano moral, né? O dano patrimonial é quando você perde dinheiro com isso. Imagine que o imóvel não foi entregue, você teve que gastar um aluguel, você teve aquele caminhão de mudança que já estava organizado para poder entregar seus móveis naquele dia. Esses são danos materiais, você perde dinheiro. Qualquer lesão à personalidade, e aí para que o telespectador consiga visualizar de uma forma bem simples, aquilo que causa dor, sofrimento, angústia, né, são as lesões inerentes à personalidade, o consumidor também tem direito. É inegável que quando você está esperando a entrega de uma chave e esse imóvel não chega, isso não é um mero aborrecimento do cotidiano, isso efetivamente pode produzir danos de ordem moral. Ai, sem dúvida nenhuma, eu já fiz algumas séries de reportagens sobre isso, viu, professor? E conversei com pessoas que foram vítimas disso. É muito maior do que um dano material mesmo. Vou voltar a conversar com o professor de Direito do Consumidor, Renato Porto. Lembrando que o assunto de hoje é: quais são os seus direitos quando há atraso na entrega de um imóvel? Professor, eu vou direto aqui para as dúvidas dos nossos telespectadores, porque já chegaram muitas. Esse assunto é bem pop. O Jorge Saco, de Indaiatuba, pergunta o seguinte: se a construtora passar todos os prazos para a entrega do apartamento previstos em contrato, eu posso exigir a devolução do dinheiro com correção? Sim, Cris, claro que sim, você pode. Veja, vamos primeiro bater um papo que é o seguinte: uma coisa é o Código de Defesa do Consumidor, outra coisa são as decisões do STJ. Nós temos sempre que estar falando de forma harmonizada, né? Então vamos lá, o atraso da entrega da obra. Quais são todos os prazos que o Jorge levantou? Normalmente, vamos supor que estivesse marcado para entregar em janeiro aquela obra. Normalmente, dentro da previsão contratual, existe uma cláusula de postergação de 180 dias. E o STJ entende como viável. Então, Jorge, sim, você tem direitos, mas desde que esgotado pelo menos esse prazo de 180 dias, tá, querido? O George aqui perguntando, esse é de Recife, Pernambuco. Essa lei dos imóveis pode ser aplicada ao setor de construtoras pelas cooperativas? Sim, inclusive teve uma decisão em um dos informativos do STJ esse ano, equiparando as cooperativas de construção, né, às construtoras formais. Então, sim, tudo que puder, tanto para a cooperativa, pode para a construtora e vice-versa.
Oswaldo Rocha de Souza, do Rio de Janeiro. Comprei um apartamento financiado pela Caixa Econômica Federal, resido no primeiro andar, que possui 18 apartamentos. Nesse apartamento que eu moro, existe uma cisterna debaixo do meu quarto. Eu comprei o apartamento em 2010, nunca teve vazamento de água no meu quarto, nem no da minha filha. Alguns meses atrás começou uma umidade no piso e nas paredes laterais. Reclamei com a síndica sobre esse problema e fui informado que o único apartamento com esse problema é o meu e que ela não poderia fazer nada. A pergunta dele é a seguinte: o que eu devo fazer? Falar diretamente com a Caixa Econômica? Opa, não, na verdade, esse é um problema de construção civil. Então, tem que ir contra a construtora, na verdade. A Caixa Econômica Federal, ela disponibilizou as quantias. Bom, vamos lá tratar desse tema. Esse imóvel apresentou um vício. E o vício, ele tem duas espécies. Ele pode ser aparente, que é aquele que o consumidor identifica. Imagina que ele entrasse no imóvel e tivesse uma rachadura na parede. Isso é um vício aparente. E existe o vício oculto, que é justamente esse. Quer dizer, ele adquiriu o imóvel e só depois que ele foi descobrir, e não bastando ter descoberto depois, aí começou a dar o problema. Quer dizer, esse é um vício oculto e que o prazo para ele tem início do momento da identificação desse vício. Então, ele tem direito, sim.